aqui na Mundial FM, que vem através da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, Oncosite Pesquisas Clínicas e Oncocell Genômica. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez o Dr. Fábio Franck, que é diretor da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, fundador da Oncosite, é líder nacional de pesquisas clínicas do grupo Oncoclínicas, e cada vez que eu trago o Fábio aqui, o Fábio tem uma novidade e ele alçou um grande passo nacional. Hoje, então, eu estou recebendo o Dr. Fábio Franck como presidente eleito da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e a gente vai falar um pouco sobre o que é a Sociedade Brasileira e da importância de um médico do interior do Brasil ocupar esse cargo tão importante na oncologia e na medicina nacional. Bom dia, Dr. Fábio. Bom dia, doutor Aníbal. E a gente brincava aqui nos bastidores, cada vez que eu venho aqui tem uma novidade boa e isso é bom para Juí, bom para a região, mostra o nosso potencial e como a gente pode fazer um trabalho de abrangência nacional e internacional. E a grande novidade é que nós participamos do Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, agora no início do mês de novembro, onde eu tomei posse, então, como presidente eleito para o mandato nos próximos 3 anos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Para quem não conhece a SBOC, a nossa sociedade, a SBOC ela vai completar ano que vem 45 anos de existência, e ela foi criada por um grupo de oncologistas de Minas Gerais com o intuito de poder organizar um pouco a profissão, né, do especialista que tratava câncer no Brasil, podendo também organizar as diretrizes, as bases de tratamento e poder oferecer para a população brasileira acesso ao que existia de melhor em termos de tratamento, tanto no serviço público quanto no serviço privado. E é interessante que antigamente, eu e o Dr. Aníbal participamos disso, não existia a especialidade de oncologista clínico. Então, fazendo um parênteses aqui, hoje você tem 3 profissionais trabalham basicamente como especialistas de câncer. O oncologista clínico, que é o médico profissional que faz a avaliação do paciente, que prescreve os medicamentos, que consegue planejar toda a abrangência do tratamento completo do paciente. O radioterapeuta, que é um especialista que cuida, então, da parte da radioterapia, que é um tratamento especializado e específico para alguns tipos de câncer. Também sendo renomeado para radio-oncologista agora, né? Isso tem sido chamado. Também assim. E o cirurgião oncológico, que é, então, quem faz todos os procedimentos cirúrgicos de alta complexidade e que é o profissional capacitado para essa especialidade cirúrgica. Então, essas 3 especialidades, elas se complementam, e lembrando, de cada 10 pacientes, existe uma estimativa de que 6 ou 7 vão necessitar de cirurgia, cerca de 80%, ou 8 pacientes, vão necessitar de radioterapia e quase 90% vão necessitar de quimioterapia. Então, esses profissionais eles se complementam. E aí a nossa especialidade antigamente, ela era única. Existiam os cancerologistas. Isso foi quebrado, isso foi regulamentado em 2017, quando então o Dr. Gustavo Fernandes foi eleito como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e conseguiu, junto à AMB, Associação Médica Brasileira, regulamentar a profissão de oncologista clínico. E desde lá, então, existe a oncologia clínica, do qual eu e o Dr. Aníbal fomos titulados em 2018, e podemos dizer que nós temos título de especialista, então, em oncologia clínica, então, nessa especialidade específica. E a função da sociedade passou a ser de, primeiro, estabelecer as diretrizes, as melhores diretrizes de tratamento para cada tipo de câncer. Então, a sociedade hoje tem dezenas de comitês específicos para cada doença. Então, por exemplo, para câncer de mama, para câncer de próstata, que nós vamos falar aqui no programa, e isso serve como base do tratamento dos pacientes brasileiros. Serve também como interlocutora junto ao Ministério da Saúde para todas as políticas e diretrizes de tratamento de câncer, seja na prevenção, seja no diagnóstico precoce, seja no tratamento. Incorporação de novas medicações. Exatamente, defesa profissional,
a possibilidade de entender como está o trabalho do oncologista, de saber onde esses oncologistas estão. E é aí que a gente sabe que 90% dos oncologistas brasileiros, oncologistas clínicos, estão no interior. E por isso que um presidente da sociedade, sendo eleito representante do interior, como é o meu caso, é uma quebra de paradigma. Porque até então nós tínhamos só presidentes que representavam grandes instituições das capitais, principalmente de São Paulo, Belo Horizonte, onde a sociedade se criou, Rio de Janeiro. Atualmente nós temos a doutora Angélica Nogueira como presidente, que é de Belo Horizonte. A próxima presidente em exercício agora é a doutora Clarissa Baldotto, que é do Rio de Janeiro. Então, na sequência, eu entrando, representando o Ijuí, isso é transformador, porque eu consigo representar, então, também esses 90% de oncologistas que trabalham, às vezes, em cidades remotas, sem muito acesso à tecnologia, mas que hoje vão poder, então, estar integrados com esse auxílio da sociedade para exercer melhor essa profissão e poder também fazer com que os seus pacientes, né, estejam recebendo possibilidades de novas terapias, novos tratamentos, como é o caso da pesquisa clínica, que também é algo que eu represento, né, e um segmento que eu trabalho continuamente para o aprimoramento da pesquisa no Brasil. Então, é um projeto extremamente abrangente. A sociedade hoje tem 3.000 oncologistas, 3.000 sócios. Então, para vocês entenderem, nós somos 4.000 oncologistas cadastrados no Brasil. Desses 4.000, 3.000 são sócios da sociedade, da SBOC, e a gente pretende que esse número aumente aí nos próximos anos, com esse trabalho mais voltado também para um oncologista do interior. Uma análise que a gente fez aqui como oncologista e da importância da sua ascensão à presidência da sociedade brasileira. Em primeiro lugar, é uma das mais importantes sociedades médicas do Brasil, né? Apesar de termos sociedades para todas as especialidades, em forma de organização, tamanho e representatividade, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica é uma das mais organizadas e influentes. Tanto é que está sempre dentro do Ministério da Saúde essa decisão, essa conquista, né, acho que é melhor dizendo, de redução da faixa etária da mamografia para os 45 anos, para os 40 anos, até para as mulheres de risco. Isso foi uma luta e um trabalho, e foi decisivo. E na entrevista onde o ministro anuncia essa nova diretriz, ele está sentado ao lado da Angélica, que era presidente, né? Então, e além do mais, de ser uma das maiores sociedades de oncologia do mundo, né? Da América Latina, sem dúvida, a maior sociedade que representa oncologistas e cientistas, né, Fábio? Algo muito importante da sociedade brasileira é que ela é extremamente ligada às ciências e às inovações. E você traz 3 novidades, eu acho. Primeiro, essa que acabou de dizer, de ser um médico de base de atuação no interior. Eu sempre acompanhei a sociedade brasileira e a presidência sempre, além de ficar em grandes capitais, era lá. O Gustavo era do Sírio na época, né? Hoje ele é da Rede Américas, né? Mas ele era do Sírio Libanês quando foi presidente. O Dr. Paulo Hoff, da Rede DOR, quando foi presidente. Então, um dos grandes nomes. O Dr. Carlos Gil, que é presidente da Oncoclínicas. Né, também, de grandes grupos. Tudo bem, hoje você faz parte de um grande grupo, é uma liderança dentro do grupo Oncoclínicas, que é o que nós pertencemos aqui, e que é a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil, com 148 clínicas, mais 7 clínicas franqueadas. Então, passados de 150 clínicas aí no Brasil todo. Mas, definitivamente, é um médico do interior, que exerce no interior. E é a primeira vez que um gaúcho é presidente da sociedade. Um gaúcho que atua no Rio Grande do Sul. O Dr. Paulo Hoff é gaúcho, mas teve toda a sua carreira desenvolvida em São Paulo. Então, a importância de Ijuí, mais uma vez, brilhando dentro do Brasil e do mundo. E o que traz, acho, de maior nisso, Fábio, é o teu envolvimento com pesquisa clínica. Você é um homem da pesquisa. E no Brasil, você é o nome da pesquisa. E eu acho que isso também te guiou à presidência
e te levou à presidência da Sociedade Brasileira, pelo respeito que as pessoas têm, que os oncologistas têm no Brasil por você, como pesquisador e como líder de pesquisa clínica no Brasil em oncologia. Um dos grandes responsáveis pela aprovação da nova lei, pela regulamentação dessa nova lei, e tudo aquilo que virá com essa nova lei, a previsão é de que o Brasil seja a bola da vez da pesquisa clínica. Me fala um pouco sobre essa importância de ter um presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que é o maior líder de pesquisa clínica no Brasil em oncologia, e o quanto que isso pode significar de avanço não só na oncologia, mas no acesso aos pacientes e até mesmo no desenvolvimento econômico do Brasil. A palavra-chave aqui eu acho que é credibilidade. Esse é um processo que se constrói de trabalho árduo, sério, e onde as pessoas acreditam, né, no teu trabalho, respeitam, e o meu trabalho dentro da sociedade é um trabalho que começou em 2017. Eu passei por várias gestões, como vice-presidente, como diretor, como membro do Conselho Fiscal. Então agora, né, a minha participação culmina na presidência, mas a gente tem que entender a amplitude disso. O câncer vai ser, nessa década, a doença que mais vai causar mortes no Brasil e no mundo. Vai ultrapassar as doenças cardiovasculares. Existe a previsão de 700 mil casos novos, né, de câncer para esse ano e para os próximos anos, aumentando cada vez mais. A oncologia é a área, em termos de desenvolvimento de novos tratamentos, que mais recebe investimento. 30% dos investimentos hoje em novos tratamentos está na área de oncologia, né, e 70% nas outras especialidades. Então, vejam a responsabilidade com relação a isso. E o fato de que hoje nós temos que organizar todo esse sistema para que o paciente receba o melhor tratamento, ele é desafiador, porque nós não temos nem o acesso completo aos melhores tratamentos pelo SUS, longe disso, porque existe um limite orçamentário. Esse limite orçamentário já está começando a aparecer na medicina privada. Então, a medicina privada, dependendo do plano de saúde, já não garante os melhores tratamentos. E a pesquisa encaixa exatamente nisso como uma forma, primeiro, de acesso a esses novos tratamentos, a tecnologias, a participação do Brasil nesse processo, ao desenvolvimento da nossa ciência, a retenção de cientistas aqui no Brasil. Ou seja, para poder fazer pesquisa, não precisa mais ir para o exterior, nós vamos ter centros reconhecidos no Brasil para exercer esse trabalho. E o fato de que o meu exemplo serve de motivação para cada profissional que está começando e saindo da sua residência, podendo pensar em, bom, como eu posso desenvolver a minha carreira? Então, você pode desenvolver uma boa carreira independente do lugar que você estabelecer. Basta que para isso você estabeleça bons contatos, você, né, trabalhe todo dia de forma séria, você se preocupe com o seu paciente, com a sua população, e que você tenha uma boa interlocução com o governo. Isso é muito importante. E isso eu aprendi em todo o decorrer dos 10 anos do processo da lei da pesquisa, até ela ser aprovada. E isso foi me conectando, então, com oncologistas do Brasil inteiro. Várias as vezes foram que eu tive a oportunidade até mesmo de sair de Juí, mas nós dois juntos, eu e você, construímos também um projeto aqui, que é o Instituto de Oncologia de Juí, que é a Oncosite, agora, né, fazendo parte do grupo Oncoclínicas, e que possibilita, então, que a gente consiga fazer esse tratamento, fazer essa construção aqui dentro da nossa cidade, dentro da nossa comunidade. E o importante, a partir daqui, né, de Juí, nós vamos comandar a Sociedade Brasileira de Oncologia e todo esse grupo de excelência, e poder mudar um pouco também essa realidade de não se fazer só uma boa oncologia nas capitais, mas poder expandir isso para todo o interior. Não é à toa que a minha chapa tinha como propósito a SBOC para todos, né? Porque a SBOC precisa estar aberta também para essa inclusão e essa maior representatividade de médicos que abranja todo o Brasil. E a pesquisa, tendo um pesquisador na liderança desse processo, isso também é um fato novo. É a primeira vez, e eu escutei muito isso das pesquisas, finalmente a pesquisa vai estar representada pelo seu
presidente na SBOC. Isso vai abrir portas para o Brasil em termos de investimento, de inovação. A gente tem um artigo publicado na Folha de São Paulo há cerca de 10 dias, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da secretária de Ciência e Tecnologia, a doutora Denigre, que fala que o Brasil é a bola da vez para receber esses investimentos em pesquisa. Então a SBOC vai surfar nessa onda e vai fazer com que também a pesquisa clínica em oncologia, principalmente, cresça como deve crescer nos próximos anos. E isso é importante por quê? Porque o beneficiado é você que está nos escutando aí, é o paciente que está com câncer, é a pessoa que vai ter o diagnóstico de câncer, vai ter alguém na família com câncer, que vai poder ter a garantia de receber as melhores opções de tratamento dentro do nosso novo modelo que a gente vai implementar. Isso é extremamente importante, Fábio. Parece a tempestade perfeita, né? Ou seja, tem uma legislação compatível para pesquisa clínica, existem investimentos voltados para isso, existe interesse de grandes grupos de produção tecnológica em investir, existe uma intenção política governamental para isso. Existem investigadores com renome internacional, premiados, como é o caso do Dr. Carlos Barros, do Dr. Paulo Hoff, de tantos outros cientistas brilhantes que antes saíam do Brasil, completavam a sua formação e que agora estão permanecendo no Brasil e publicando inúmeros trabalhos, montando centros de pesquisa, inclusive de pesquisa básica. E aí a gente vai ter a possibilidade de partir daqui do Brasil a ideias, né, e novos tratamentos que possam melhorar o tratamento do câncer mundo afora. Então, realmente é uma nova perspectiva e eu imagino que a gente deva ter aí também grandes avanços de uma forma muito rápida, à medida que a lei agora possibilita isso e em todos esses anos eu nunca vi tamanha vontade política do governo para que isso aconteça. Então a tempestade perfeita é essa, quando você tem um ambiente estruturado, quando você tem uma legislação favorável e quando você tem essa combinação de interesses por parte da iniciativa privada, do governo, da iniciativa pública para que as coisas aconteçam. Nós vamos ter um grande avanço nos próximos anos, sem dúvida, e eu quero, através da SBOC, capitanear isso através desses canais de comunicação e interlocução com o governo. E isso a gente falando no macro, em Brasil, né, falando no mundo, agora trazendo aqui para o micro, para a nossa região e para Ijuí. Tempestade perfeita também, né? Hoje nós temos lá na Oncosite cerca de 150 pacientes recebendo medicações revolucionárias, de ponta, de altíssimo custo, totalmente gratuitos. Com todo o seu tratamento, atendimento, acompanhamento, exames gratuitos, sem um centavo de dinheiro público. São pacientes da pesquisa clínica que recebem os seus tratamentos através dos patrocinadores de pesquisa. E também, não só os de pesquisa, mas aqueles de acesso expandido, que acabam recebendo seu tratamento por toda a vida ou enquanto necessitam do tratamento, também do patrocinador. Fábio, isso partindo você de Juí hoje, como uma liderança nacional, na importância do cargo que você tem como presidente da Sociedade Brasileira e na importância do cargo que você tem dentro do próprio grupo Oncoclínicas, liderando 1.000 oncologistas, vamos lá, dos 4.000 oncologistas que temos no Brasil, 3.000 são associados à sociedade que você preside e 1.000 trabalham para o grupo que você comanda a pesquisa clínica. Para Ijuí, a perspectiva é que nós tragamos, através disso, muito mais estudos clínicos e muito mais pessoas sejam beneficiadas por isso. Até por uma curiosidade natural das pessoas querendo conhecer Ijuí, saber onde começou esse trabalho, né? Por que a gente conseguiu chegar tão longe num trabalho que começou de forma modesta, querendo atender bem os pacientes da região. Ijuí hoje é reconhecida pela pesquisa clínica, pelo meu trabalho, pela nossa equipe. Não é à toa que o grupo Oncoclínicas, né, também atracou aqui, querendo fazer investimentos na região, começando pelo IOI. Essa
capilaridade, essa comunicação que nós temos hoje, a facilidade de ter contato com qualquer médico oncologista de qualquer especialidade, qualquer canto do país. Então, quem nos procurar hoje, se nós não tivermos uma solução, nós temos a possibilidade de encaminhar esse paciente, seja para uma pesquisa em qualquer lugar do país, com qualquer complexidade de tratamento. Então, tem tratamentos desafiadores que ainda não são possíveis serem realizados no interior, mas que a gente facilmente vai poder encaminhar esses pacientes para centros maiores. Então, veja a importância disso para a comunidade local e a importância disso também para Ijuí como polo econômico, porque existe a previsão de investimento global no mundo em pesquisa de cerca de 100 bilhões de dólares por ano. E isso deve atrair para o Brasil, em novos investimentos, com a lei aprovada, cerca de 5 bilhões de reais por ano. E para onde eles vão trazer esses investimentos? Então, todo esse reconhecimento, toda essa visibilidade que eu estou tendo, que o nosso centro está tendo e o IOI está tendo, certamente vai trazer muitos investimentos para o nosso centro, né, para Ijuí, para a nossa região, e a gente está preparado para isso na construção de 20 anos de trabalho. Ano que vem a Oncosite, que é o nosso centro de pesquisa, completa 20 anos, bem estruturado, com trabalho profissional, e preparado, né, para receber mais e mais investimentos. Então, quem ganha com isso é a cidade de Ijuí, a região da Grande Ijuí, como você citou no início, e toda a nossa comunidade aí, principalmente os nossos pacientes. E cada vez mais, Fábio, a dificuldade, o cobertor é curto em saúde pública. E nós temos hoje um leque de tratamento em saúde pública, em SUS para oncologia, extremamente defasado, onde algumas doenças como melanoma não existe tratamento eficaz pelo SUS. O tratamento que existe lá é um tratamento que é tóxico, que hoje em dia já não se usaria mais e que não entrega a eficácia necessária, entre outras doenças. E também o atraso na questão do diagnóstico, as filas de espera para realização de exames que são fundamentais no tratamento do câncer, para avaliar nas doenças. Então, o cobertor é curto, existe um funil, um estreitamento, porque não existe provisão orçamentária para tudo isso. A gente sabe aí das dificuldades que o governo federal tem em termos de gastos públicos, porque está no limite. Então, trazer uma parceria público-privada, trazer dinheiro de iniciativa privada, que você desafogue a fila do SUS, para poder atender melhor esses pacientes sem onerar o Estado, também é um trabalho social magnífico. E depois de muitos anos o governo entendeu isso. Por isso que ele está tão favorável, porque ele entende a quantidade de investimentos que a gente vai receber aqui. Isso também faz com que, primeiro, a gente tenha dados da população brasileira, onde ela vai realizar esse tratamento. Então, quer dizer, a gente não vai tratar mais os pacientes com base numa população americana ou europeia, mas a gente vai ter aqui também a nossa base de dados e entender melhor por que esses tratamentos funcionam. Vou dar um exemplo, teve um estudo apresentado agora para câncer de mama no Congresso Americano de Oncologia, que a população sul-americana respondeu menos que a população mundial. E aí eles não entendem muito o porquê. E aí a gente foi ver o número de pacientes sul-americanos que participaram, foi um número muito grande. Então, carece aqui um estudo só com essa população para entender o porquê, se a gente tem alguma característica genética diferente. Então, a importância de se fazer pesquisa aqui e testar isso nos nossos pacientes. E, fundamentalmente, oferecer para os pacientes acesso ao que tem de melhor. Então, você consegue equilibrar um pouco essa balança, desonerando o SUS, desonerando, às vezes, até o próprio convênio. E que é um círculo, né? Você tem que entender, quando o convênio gasta menos, ele tem melhores resultados e o preço da sua mensalidade vai reduzir. Cai, ele vai poder investir dinheiro em outras especialidades. Então, isso faz toda a diferença para que esse ecossistema ele sobreviva. A gente sabe da pressão que existe, os tratamentos de saúde estão cada vez mais caros. E só para o nosso ouvinte um tratamento de imunoterapia, ele pode custar por ano
o orçamento de uma escola primária inteira. Não, um tratamento com Carticel pode chegar facilmente a 4 milhões de reais, o tratamento. Então é impossível, né, que se tenha dinheiro público para bancar tudo isso. E a gente tem tido uma dificuldade hoje, porque os pacientes que necessitavam desses tratamentos que não há cobertura pelo SUS e que não há tratamento pelo SUS, né, de algumas doenças oncológicas eficazes, se judicializava e facilmente se conseguia. Existe uma súmula vinculante, chamada súmula vinculante 60 do Supremo Tribunal Federal, agora de outubro do ano passado, de 2024, que ela deixou tão complexo essa judicialização e transformou que orçamentos que passem acima de 300 mil reais, se não me engano, 280, 300 mil reais, que são a maioria dos tratamentos inovadores, eles tenham que ir para a Justiça Federal. E eles precisam de critérios que são muito difíceis do paciente conseguir. Então, praticamente nenhum paciente mais está conseguindo judicializar. E isso eu brinquei esses dias, é uma câmara de gás, Fábio. Né? A gente tem visto isso. A gente só não... É o paciente encurralado porque ele não vai ter opção. Exatamente. Não tem mais saída, não tem opção. Para nós, a pesquisa clínica é um grande alívio, porque toda vez que eu tenho um paciente desse, eu consigo incluir ele num protocolo de tratamento, é um banho na alma. Você sabe que ele vai estar bem tratado, bem cuidado, bem encaminhado, né? E sempre, às vezes, quando ele sai da pesquisa ou tem que retornar ao sistema público, é uma tristeza, né? Sim, o paciente se desespera porque ele se acostuma com um tratamento de qualidade e acaba voltando para o sistema. Mas lembrando, né? O tratamento pelo SUS é um direito, né, de acesso universal e gratuito. Então, o paciente que participa da pesquisa, ele pode provir do SUS, deve, né, para ajudar a desafogar o sistema, e quando ele interrompe o tratamento, ele pode voltar para o SUS sem problema nenhum, né, e continuar o seu tratamento como se nada tivesse acontecido. Aliás, esse é um direito que ele tem. Até o normal é que ele, durante o tratamento de pesquisa clínica, ele continue fazendo seus acompanhamentos para não perder o vínculo com o seu médico assistente. Exatamente. No SUS, isso é uma coisa que a gente sempre orienta. Muito bem, estamos aqui no primeiro bloco do nosso Simple Talk, conversa simples sobre saúde, recebendo mais uma vez o Dr. Fábio Franck, hoje presidente eleito da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, um dos mais importantes oncologistas do Brasil, filho de Juí, morador de Juí, que exerce a sua profissão aqui em Juí, continua atendendo aqui em Juí. Claro que nós temos uma equipe com 6 oncologistas clínicos para poder dar suporte ao Dr. Fábio, mas está lá, as consultas do Fábio estão normais. E esse foi um grande desafio, né, Fábio? Continuar em Juí, continuar atendendo, fazendo tudo que você faz, mas tu nunca abandonou o seu paciente aqui, né? E vencendo desafios logísticos, mas entendendo que é necessário continuar fazendo esse trabalho aqui, porque isso faz bem para a nossa comunidade, faz bem para cidade que eu nasci e que eu escolhi retornar com esse objetivo, de poder dar minha contribuição para o crescimento e a evolução da cidade e também poder servir de exemplo aí para novas gerações. A gente sabe do grande número de filhos de Juí que estão estudando medicina, né? E que agora também se espelham e que devem estar pensando, puxa vida, o que vai acontecer quando eu me formar, né? Será que eu vou poder voltar para o interior? Então, isso também é estimulante, porque é isso, a gente precisa abrir caminhos, né, para a nova geração, para que eles possam também continuar esse trabalho em prol da nossa população. Muito bem. Aproveitando também que nós estamos no Novembro Azul, a gente trouxe aqui o Dr. Fábio, eu estava brincando, né? Cada vez que o Dr. Fábio chega aqui, ele está ocupando um cargo de maior importância. Ainda vai ser presidente da República quando eu trouxer ele aqui numa próxima vez. Brincadeiras à parte, gente. Nós estamos no mês de novembro e é o mês do Novembro Azul, que é o mês da conscientização sobre o câncer de próstata, sobre a prevenção do câncer de próstata. Nós vamos para um rápido intervalo. E no segundo bloco, eu e o Dr. Fábio vamos conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul e prevenção de câncer de próstata, com vocês tendo a oportunidade de conversar sobre isso com o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
Muito bem, ouvintes da Mundial FM. Estamos aqui de volta com o nosso Simple Talk. Nesse Novembro Azul, estamos entrevistando o Dr. Fábio Franck, médico oncologista e agora presidente eleito da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Muito bem, Dr. Fábio. Eu quero também, a gente tem que estar destacando aqui, e eu sempre destaco a presença da Ecleia da Rosa, que gentilmente vem aos sábados aqui fazer a técnica para a gente. A Ecleia que é âncora aqui da rádio. Então, a gente tem uma equipe que é muito profissional aqui na rádio, toda uma equipe para levar ao ar esse programa para vocês com informações em saúde. E a gente sempre fala que um dos pilares para a prevenção do câncer é informação de qualidade. E para você que busca informação de qualidade, esse programa Simple Talk sempre traz pessoas relevantes e informações relevantes em saúde. E ele fica no ar aqui no canal do YouTube da Mundial FM, onde ele já está no ar agora. E a partir de segunda-feira, ele está no ar no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí, no Spotify e no YouTube. Lá você pode ver e rever tanto este programa, como mais de 30 programas com entrevistas e informações de qualidade e de confiança em saúde. Então, um dos pilares da prevenção é a informação. E hoje nós estamos aqui para trazer informação e falar um pouco sobre o Novembro Azul. Dr. Fábio, Novembro Azul, prevenção de câncer de próstata, a gente sempre tem essa pauta esse ano. Eu falo que essas cores que colorem o ano de prevenção, elas servem para nos lembrar, né, da patologia, para dar importância e também para lembrar de fazer o exame preventivo, de procurar o seu médico, de atentar a sinais e sintomas, né? No Outubro Rosa, por exemplo, é muito comum que as mulheres vão procurar para fazer a sua mamografia e chega aquela queixa do consultório, né, que a gente pergunta: e aí, está em dia a mamografia? Doutor, faço todos os anos. A gente vai olhar, faz 3 anos que não fez. O tempo passa e a gente não percebe. Então, essas cores fazem com que a gente se lembre e vá procurar o médico e vá fazer a sua prevenção. Da importância do câncer de próstata. Morrem cerca de 50 homens por dia, é a previsão de morrerem de câncer de próstata nesse ano de 2025. De 2015 para agora, as mortes aumentaram de 15 mil mortes por ano por câncer de próstata para agora, em 2025, para 20 mil mortes por ano. Prevenção, maior caminho, 90% dos tumores são curados com diagnóstico precoce. Vamos lá um pouquinho, doutor Fábio. Por isso a necessidade dessas datas alusivas. E entendendo aqui, o homem se cuida menos que a mulher. Isso é fato, não é à toa que, por isso que a gente tem uma expectativa de vida média para as mulheres de 77 anos e para os homens de 70, ou seja, 7 anos a menos. Eu sempre brinco, né? Você sempre vê excursão de viúvas por aí, né? Mas excursão de viúvo, né? Eu nunca encontrei nenhuma. Né? Por quê? Porque os homens morrem antes. E por que eles morrem antes? Porque eles não fazem prevenção. A gente ainda tem uma sociedade machista, onde o homem é o braço forte, é o provedor. Então, ele não pode demonstrar fraqueza e parece que, se você fizer o autocuidado, isso, né, de alguma maneira, pode ser uma demonstração de fraqueza. Então, quando o homem vai para o médico, geralmente ele já vai quando ele está com sintomas. Isso faz com que a gente tenha doenças mais avançadas. Eu não estou falando aqui só de câncer de próstata, estou falando de tudo. Doenças cardiovasculares, diabetes. E o importante, geralmente ele vai arrastado pela sua companheira. Ou vai levado pela mulher, ou vai levado pela filha. Né, que está preocupada e que vê que tem alguma coisa errada ali. Então, aqui a informação é uma mudança de mentalidade, onde o exame preventivo, onde os exames rotineiros, uma vez por ano, fazem com que, se a gente não evite que a doença apareça, ela possa ser diagnosticada no estágio inicial. Vamos falar de novo do câncer de próstata, onde as chances de cura ultrapassam a 90%. Então, essa é a grande diferença. Nós estávamos no bloco anterior falando aqui dos altíssimos custos de tratamento. Por quê? Porque esses são custos de tratamento de doenças já avançadas. Mas a doença diagnosticada no estágio inicial, o tratamento é muito mais fácil, é muito mais barato. Então, aí a importância também de a gente ter datas alusivas, que pelo menos se a pessoa vê a mensagem Novembro Azul, vê a cor azul, diz, opa,
está na hora de eu fazer a minha revisão que eu não fiz. Então, procurar, seja um médico clínico no posto de saúde, seja o seu médico de confiança, para ele poder fazer pelo menos o PSA. E a partir disso, se for necessário, ser encaminhado também para o urologista para fazer o exame de toque, onde ele vai avaliar a saúde da sua próstata e se está tudo bem, né? E poder ficar tranquilo e seguro, porque, lembrando, é o tipo de câncer mais prevalente entre os homens, está associada com o processo de envelhecimento, a população, graças aos recursos de saúde, tem conseguido viver mais, e é por isso que a gente tem aumentado o número de diagnósticos. Porém, tem aumentado também a mortalidade. Por quê? Porque a gente ainda continua diagnosticando no estágio avançado pelas dificuldades que a gente tem, principalmente do SUS. Porque não é fácil você conseguir uma consulta com um urologista pelo SUS. Né? E quando você diagnostica... Pelo convênio está difícil, Pelo convênio está difícil. E quando você diagnostica, também tem toda aquela peregrinação de você conseguir a consulta, de você conseguir acesso ao tratamento, demora para fazer os exames, e aí, às vezes, quando chega lá na hora de ele poder fazer um tratamento que seria resolutivo, a doença já escapou do controle, e aí passa por um tratamento muito mais complexo, muito mais caro, e que ainda pode combinar de você não ter acesso aos melhores tratamentos pelo SUS. Isso aumenta a mortalidade. Então, é racional que é muito mais fácil eu fazer prevenção e fazer exames todos os anos, e que, se eu descobrir, na pior das hipóteses, eu vou fazer uma cirurgia, fico curado e sigo a minha vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E existe todos os mitos por detrás do exame de toque retal. Esses dias eu escutei, numa dessas palestras aí do Novembro Azul, a pergunta de que, é verdade, doutor, que causa impotência fazer o exame de toque? Muito pelo contrário, o exame de toque não causa impotência, não tem problema nenhum, mas o que causa impotência é um diagnóstico tardio de câncer de próstata. Causa impotência e incontinência. E quando o diagnóstico é feito precoce e o tratamento é precoce, as chances desse paciente não ficarem impotentes são muito maiores, né? Ou seja, de não ter sequela do tratamento. E a própria cirurgia tem passado por processo de evolução incríveis. Talvez a área onde a cirurgia robótica esteja mais avançada hoje seja para, né, cirurgia de câncer de próstata. Óbvio, ainda não tá disponível pelo SUS, mas a gente já tem grandes instituições públicas que já estão fazendo pelo SUS, mas mesmo uma cirurgia convencional, ela é uma cirurgia que vai ser curativa e que vai ser resolutiva sem muitas sequelas, se for feito em tempo hábil. Então, tudo começa pela conscientização, porque não adianta a gente pintar a cidade de azul se a pessoa não sair de casa e não for fazer o exame. Ou não tiver exame disponível. Exatamente. E a gente tem essas estatísticas mais da questão do Outubro Rosa, de que sobram mamografias todos os anos, porque a gente vai lá, batalha, consegue verba, disponibiliza pelo SUS e as pessoas não vão fazer. Exatamente. Então, saia de casa, você, homem que está nos escutando, vá fazer o seu check-up, vá fazer a sua revisão anual, que inclua aí uma avaliação da próstata também, porque você vai estar trabalhando na prevenção de grandes transtornos e grandes preocupações no futuro, porque se a gente deixar para depois, a gente sabe que tudo fica bem mais difícil. A gente falando sobre o homem não procurar o médico, a gente tem uma estatística terrível, Fábio. Cerca de 60% dos homens não fizeram nenhuma consulta ou algum exame preventivo nos últimos 3 anos. 60% dos homens sequer procuraram o médico nos últimos 3 anos. 20% das mulheres. E somado a isso, a preocupações que a gente tem, por exemplo, com a má alimentação, o consumo excessivo de ultraprocessados, de condimentados, de produtos industrializados, hábitos que estão infelizmente retornando, como o tabagismo, por exemplo, com o cigarro eletrônico, o consumo excessivo de álcool, as pessoas agora evitando de vacinar. Então, alguns tipos de câncer estão diretamente associados com vírus, né, com infecções. Então, tem que fazer, sim, vacina para hepatite, vacina para HPV. A gente sabe que esse cuidado básico com a sua vida, com hábitos saudáveis, com a prática de atividade física, isso também diminui a incidência de câncer. Então, a gente começa lá na ponta, onde a gente vai
comer de forma mais saudável, evitar maus hábitos, de preferência não fumar, bebida alcoólica com extrema moderação, cada vez esse limite ele é mais tênue, né, de quando você pode consumir por dia. A obesidade, né, Jeff? Ter prática de atividade física e comer. Obesidade hoje é relacionada com a agressividade do câncer de próstata. Sim. Os cânceres de próstata são muito mais agressivos quando a pessoa é obesa. E exames preventivos, o check-up anual, para que você também, se mesmo fazendo tudo isso, você diagnostique um câncer, você tenha todas as chances do mundo. E nós sabemos no nosso dia a dia, quando chega lá um paciente que ele é hipertenso, diabético, obeso, cardiopata, até com problema renal, e tem que fazer um tratamento, a resposta é completamente diferente do que uma pessoa que chega lá e que está com o resto da sua saúde em dia. O tratamento, a chance de cura modifica completamente. E esse paciente vai ter menos chance de complicações, de efeitos colaterais. Então, é a campanha do autocuidado. Novembro Azul é dizer para os homens, amigos, está na hora de parar e se preocupar. E pensem assim na sua família. Pensem nos seus filhos que dependem de você, que querem ter um pai acompanhando por toda a vida. Pense nas suas companheiras. As pessoas que te amam. As pessoas que te amam. Então, esse autocuidado não é só para você ou por você, mas é por toda a família, né, que isso representa. Tem um livro agora, que foi recentemente publicado, que fez um perfil assim do brasileiro e que mostra que para 96% dos brasileiros a instituição mais preciosa é a família. 96%. Né? Então, se todo mundo pensa na família como base, se é a família que nos dá a estrutura, e é verdade, é a família que nos dá a estrutura, então pense nela. Pense no sofrimento que você pode causar para esses familiares se você deixar de existir por um problema que poderia ter sido prevenido, poderia ter sido tratado. Ou se você passar por um sofrimento muito grande, o quanto que a gente acompanha, as famílias adoecem com o câncer, né, Fábio? As pessoas passam por esse sofrimento junto. A gente sofre junto, né, com o nosso paciente. Claro que sim, também. Porque a gente vê ali a vida sendo interrompida ou a qualidade de vida sendo também modificada por coisas que facilmente poderiam ser prevenidas por exames que são simples. Então, a atitude aqui seja proativo, né? Faça a sua parte. Faça a sua parte por nós, que somos os médicos e os cuidadores. Saia de casa, faça os seus exames, porque se na pior das hipóteses tiver alguma coisa, isso vai ser tratável e os resultados vão ser bons. E vamos lá atentar. Os fatores de risco para câncer de próstata são, primeiro, idade. Então, quanto mais velho, maior o risco de câncer de próstata. Então, idade acima dos 60 anos, você já tenha cuidados redobrados. Você merece já ter feito pelo menos uma consulta com o urologista. Tá? Famílias, hereditariedade. Então, famílias em que há histórico de câncer de próstata. Tem que começar muito antes. O seu aos pai, 45 avô, anos. Tem que começar antes. Quando nós falamos em câncer de próstata precoce, são pessoas que tiveram câncer abaixo dos 60 anos. Em famílias onde os parentes tiveram câncer abaixo dos 60 anos, cuidado redobrado. A primeira consulta com o urologista deve acontecer aos 45 anos. De rotina aos 50, gente, olha. De rotina aos 50. O exame de PSA é muito válido, o exame de sangue de PSA é muito válido, tem várias discussões, né, Fábio? Várias tendências aí, mas ele é válido porque ele é barato e ele é um exame de triagem. E ele feito com frequência, ele pode nos dar uma ideia de um câncer começando. Porém, o exame de PSA sozinho não significa nada. Atenção a sintomas. Tá? E o câncer de próstata, se você não tem um acompanhamento, não é só o exame de toque. O exame de toque feito por um profissional, um urologista bem treinado, que sabe fazê-lo, ele consegue detectar ali no toque pequenas alterações na próstata que já podem demonstrar uma possibilidade de malignização. E há tratamentos que podem estar segurando essa malignização, então você fazer o diagnóstico logo precoce. E hoje existem vários métodos de imagem para fazer esse diagnóstico, métodos que até hoje discutivelmente substituem a biópsia para o diagnóstico, como a ressonância de próstata, o PET-CT, mas estamos falando aí de exame caro. Mas hoje até um ultrassom
transabdominal, sem ser o transretal, bem feito, feito por um bom profissional, hoje a qualidade da imagem desses equipamentos é muito boa, consegue definir muito bem uma próstata. Então, é você fazer o seu check-up, se conhecer. Atenção aos sintomas. E primeiro também, né, Fábio? Quando aparecem os sintomas é que o negócio já está por lá. Então, vá antes. Você pode começar com uma consulta simples. Lá você vai fazer a avaliação da saúde e isso vai incluir a avaliação da saúde da sua próstata. Né? Você vai ter, então, atenção, né? O primeiro grande sintoma é dificuldade de urinar. Está estrangulando para urinar. Urinar com muita frequência, porque está segurando a urina. Ficar com retenção de urina. Depois que urinou, vai lá e fica soltando urina, perdendo urina. Sangramento na urina, né? Teve sangue na urina. Também dor pélvica, né? Começou a sentir dor ali na pelve. Evacuou sangue também pode ser sinal de câncer de próstata. Então, qualquer alteração que você está sentindo que não está normal, e que aquilo passou de 3 semanas, procura teu médico, vai lá, faz essa discussão, olha. Né? Se tiver caso de câncer de próstata na família, fica atento também. Mais ainda. E filhos de mães que tiveram câncer de mama podem ter uma chance maior de ter câncer de próstata. Então, cuidado redobrado. Outro fator de risco que nós falamos aqui, fatores de risco são idade, né, genética, obesidade, tabagismo, falta de atividade física e consumo de multiprocessados. Né? Então, vamos lá, vamos atentar a esses fatores de proteção, aos fatores de risco e vamos colorir de azul os consultórios aí na rede pública, marcar com o teu médico, fazer os exames, né? Tá atento, né? E cuidar do nosso bem maior, que é a nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso, e cuidar também das pessoas que a gente ama. A gente sempre fala que cuidar de si é um ato de amor próprio, né? Quer dizer, cuidar de si é um ato de amor. É um ato de amor. É um ato de amor com as pessoas que te amam. Né? Então, vamos lá, perder essa questão do preconceito, o preconceito do toque retal. O toque retal, em vários casos, é essencial. E a gente aconselha que, aos 45 anos, pessoas de família que tiveram, se o teu pai teve câncer de próstata antes dos 60 anos, vai fazer uma consulta após os 45, pelo menos um toque retal ou alguma outra metodologia que vai ser discutida com o seu urologista. Perfeito. E isso favorece ainda mais. E nós vamos estar sempre lembrando aqui no nosso programa dessas campanhas, né? Agora vem dezembro também, que vai falar sobre... Dezembro laranja. Mas que tudo isso faz parte desse processo de autocuidado. A gente enfatiza mais o câncer de próstata pela alta incidência, por ser o tipo de câncer mais comum nos homens, mas não dá para esquecer, por exemplo, do câncer de intestino, da necessidade de se fazer uma colonoscopia, a primeira, né, com 50 anos de idade, ou até antes, se você tem história familiar. A gente tem visto um crescimento absurdo no número de casos em pacientes jovens. Então, ter esse autocuidado e essa capacidade de fazer uma avaliação completa da sua saúde, porque, gente, tudo está interligado. Se eu tenho colesterol elevado, se eu tenho diabetes, se eu sou hipertenso, isso também são fatores de risco que acabam desequilibrando o nosso corpo, o nosso organismo, e que podem desencadear também outros tipos de doença, como câncer. Então, ter cuidado redobrado e aproveitar, então, essas datas que a gente ainda está em novembro, né? Para cuidar disso e para poder fazer os seus exames preventivos. A gente tem até estendido, né, o Novembro Azul, não é mais... quando a gente tem um trabalho muito grande com o público, né? Eu acho que esse é um dever nosso, a gente sempre está fazendo palestras, o Dr. Fábio já rodou o estado falando sobre prevenção, e a gente como oncologista não quer tratar câncer, né, Fábio? A gente quer prevenir câncer. E quer que as pessoas vivam bem, por isso que nossas falas também em palestras públicas vão além do cuidado médico, mas também a questão da saúde mental, né, de como é importante você estar com a saúde mental em dia, nesse mundo tão complicado, onde a gente vê assim, né, o nível de estresse, de ansiedade, de depressão crescendo cada vez mais, do aumento do número de suicídios,
de pessoas que realmente vivem mal. A gente até recebeu uma mensagem aqui, né, no nosso WhatsApp, de uma pessoa que parecia estar desesperançosa, dizendo que então com tudo isso era melhor morrer, e dizendo não, o melhor é viver, o melhor é valorizar a vida, o melhor é valorizar o autocuidado, porque nós não estamos nesse mundo aqui à toa, a gente está aqui com um propósito, e esse propósito é de crescimento e autoconhecimento pessoal. E todas essas experiências que a gente passa, por mais dolorosas que sejam, elas fazem com que a gente cresça. Se hoje nós estamos na posição que a gente está aqui, é porque a vida nos trouxe até aqui, mas nos moldando para muito sofrimento, muitas dificuldades, às vezes em situações onde a gente é atacado, onde aparecem inimigos contra o nosso trabalho, que a gente nem sonha, mas isso faz com que a gente cresça também. Então, mesmo que a pessoa mais humilde que esteja nos escutando hoje, que esteja passando por dificuldades, dá essa mensagem: a vida vale a pena a gente cuidar da nossa saúde, porque no final, como o Dr. Aníbal colocou, isso é um gesto de amor, e é um amor que prevalece sobre todas as coisas e que dá sentido e significado para a nossa existência. E a gente vai além, então, para o Novembro Azul, não só para a prevenção do câncer de próstata, mas eu acho que é o mês de lembrar da saúde do homem. Né? Acima de tudo, é a saúde do homem. Exatamente. Vai cuidar para você não infartar, para controlar seu diabetes, suas doenças de base, vai no médico. Lembra que o mês azul... Né? Comece a atividade física, mas faça uma avaliação médica primeiro, se programe. Agora vem o verão, dias mais longos, a temperatura convidativa para a gente sair de casa. Se programe e reprograme a sua vida. Não deixe para fazer o balanço do final de ano, onde a gente faz 1000 promessas e não cumpre nenhuma, mas estabeleça metas que sejam factíveis, que sejam razoáveis, razoáveis, e comece devagar, comece passo a passo. Não dê tanta bola para essas mídias que às vezes nos passam uma ideia de felicidade absurda, com metas inatingíveis, mas pense que você está com a saúde em dia, você está em paz com a sua família, você está bem no seu trabalho. Isso é um sinônimo de felicidade. Então, a felicidade não está nas coisas inatingíveis ou não está nas coisas espetaculares. A felicidade é o nosso dia a dia, é o caminho, né? Não é um lugar estático lá na frente, mas é pequenos prazeres que a gente possa ter cada dia, como é a minha felicidade do Dr. Aníbal de poder estar aqui fazendo esse programa e levando um pouco do nosso conhecimento, porque a gente quer melhorar a vida das pessoas, porque isso faz parte da nossa essência como ser humano. Não basta a gente estar feliz, mas a gente quer que os outros estejam bem e os outros estejam felizes. O Dr. Aníbal aqui é um otimista incorrigível, né? Uma pessoa que é idealista e que sonha com um mundo melhor, e eu compartilho do mesmo sonho, e é para isso que a gente está aqui. Então, quem nos escute, a dica é: comece agora, reprograme a sua vida, viva melhor, porque vale a pena. Isso aí. Muito bem, que ótimo esse nosso Simple Talk, né? Temos mensagens aqui, vamos abrir aqui o nosso... a pergunta para o Dr. Fábio é: você é gremista ou colorado? Eu sou gremista, né? Graças a Deus. Que bênção, vocês são 10. A vida é linda e vale a pena. É isso aí, gente. Acho que essas mensagens... Eu sou um caso excêntrico. Né? Vamos lá. Eu nasci em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e hoje sou ijuiense por coração e por título de cidadão honorário que eu recebi da Câmara dos Vereadores aqui como ijuiense. Me sinto ijuiense, me sinto gaúcho, sou neto de gaúchos, né? Sou bisneto de gaúchos, e acabei fazendo o sentido contrário e voltando às origens aqui. Mas cresci no Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso do Sul não tem lá um futebol muito... Não tem time, não tem nenhum time que tinha preste. O Biratã, o Leão da Fronteira, ninguém conhece, né? E a gente torce pelos times de São Paulo. Eu sou corintiano. É pior do que a gente imaginava. A situação ela é muito ruim. Então, mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhido lá em Nova Ramada. O pessoal de Nova Ramada me conhece bem. Eu trabalhei 2 anos em Nova Ramada. Adoro as pessoas de Nova Ramada. Tenho um carinho muito grande. Estou devendo uma visita lá, Fábio.
Sim. Mas lá tem o Esporte Clube Corinthians de Nova Ramada. Então eu sou Esporte Clube Corinthians de Nova Ramada. Essa foi a maior decepção de um taxista em Porto Alegre. Sim. Eu peguei um táxi uma vez em Porto Alegre, nessas que você chega do aeroporto, tá indo para... Estava indo para a rodoviária para pegar um ônibus para vir para Ijuí. E estava rodando um Grenal, né? E ele... Mas tu é gremista ou é colorado? Eu falei, olha, nenhum nem outro, eu sou corintiano. Mas aqui, tchê, no Rio Grande, torce para qual time? Eu falei, Corinthians e Nova Ramada. Sou fiel a minha. Tem até uma camiseta autografada do time lá. Do E o lado bom é que não se indispõe com metade da população do Rio Grande do Sul, que é um grande negócio. Na verdade, eu acompanho muito pouco futebol. Eu não sou muito do futebol. E acabei não acompanhando futebol por conta da medicina, Fábio. Eu fiz plantões fixos às quartas-feiras à noite durante quase 20 anos. E é o dia do futebol. E eu parei de acompanhar. E aí, quando eu vi que eu já estava perdido em tudo quanto é campeonato, parei de acompanhar mesmo. Eu sou gremista porque meu querido pai, seu Egone, era gremista, então lá em casa também não tinha uma segunda opção. Muito bem. Mas temos amigos colorados, amigos Sim, gremistas. Exatamente. E eu torço muito pro futebol gaúcho, eu gosto muito do futebol gaúcho. Então eu torço pro Grêmio, minha esposa é gremista, né? Torço pro Colorado também, o Márcio é colorado, né? O Márcio Cardoso. Sim, nosso grande parceiro, é colorado, né? E a gente sabe que a gente brinca, mas não deve levar isso tão a sério, a ponto de situações extremas como as pessoas têm por aí. É respeitar todos, sempre. É isso aí. Gente, que ótimo Simple Talk de hoje. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Obrigado, Aníbal. Sabendo do teu tempo, hoje o Fábio pôde dedicar essa manhã de sábado para vir aqui ao vivo na rádio, para conversar com vocês, para estar levando essa mensagem boa aí. O Fábio é um cara iluminado, eu sempre falo. Ele fala aqui, a gente para, né, Cleia, para ouvir o que ele está falando, porque o Fábio sempre tem uma mensagem muito boa, além do conhecimento todo que ele tem. Parabéns pela sua presidência na SBOC. Parabéns por essa sua conquista e pela sua caminhada como oncologista. Lá na tua posse, eu estava sentado lá na primeira fila, me passando um filme pela cabeça, onde eu te acompanho nesses últimos quase 20 anos de caminhada juntos, lembrando de tudo o que passamos e tudo que você passou como oncologista para construir esse trabalho de sucesso, conhecido hoje no mundo todo, Fábio, e culminando com o cargo mais importante da oncologia do Brasil, que é o presidente da Sociedade Brasileira. Então, parabéns por tudo isso, pela tua caminhada. Eu só sou oncologista porque você me transformou em oncologista. Eu só sou o médico que sou por conta da tua amizade. Nós só temos o Instituto de Oncologia de Juí porque nós dois somos dois idealistas malucos, né? Que nós sonhamos juntos. Contra tudo e contra todos. E nós nunca tivemos, em nossa trajetória, principalmente o Fábio, todas as correntes a favor. Sempre nós tínhamos as correntezas contra. E eu falo que é a tempestade perfeita porque a correnteza está toda a favor. E sigamos adiante por todos. Muito bem. Muito obrigado, Ecleia. Obrigado pelo João, que está fazendo a técnica aqui, transmitindo as imagens para você que nos acompanha no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um Simple Talk que vem aqui através da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocel Genômica. Também no oferecimento da Radimais Radiologia, radiologia de qualidade e precisão profissionais do mais alto gabarito presente em mais de 7 cidades aqui no interior do Rio Grande do Sul e também em Santa Maria. Obrigado à direção aqui da Mundial FM, na pessoa do Bonamigo, que abre esse espaço essencial para você, ouvinte, se informar sobre saúde e ter uma conversa boa também. Desejo um ótimo sábado a todos. Fábio, encerrando alguma mensagem especial para o público? A mensagem é que sigam em frente, que sempre pensem que se o dia hoje não é um dia maravilhoso, Deus fez os dias e as noites para que a gente possa ter continuidade na nossa vida e amanhã sempre é a perspectiva de um dia melhor. Então, nunca perca a esperança, nunca deixe de acreditar nos seus sonhos
e siga sempre em frente, porque viver vale a pena. E a gente está aqui nesse programa, e o sentido desse programa é batalhar pela vida e fazer com que as informações cheguem até vocês, para que todos tenhamos uma vida melhor, que é o nosso propósito aqui. Então, um excelente final de semana a todos. Um excelente final de semana a todos e continue na programação aqui da Mundial FM, que tem muita coisa boa para você.